Vocês já se depararam com linhas de ferro sucateadas e estações de trem abandonadas? Meu nome é Fernando Figueiredo e hoje nós iremos entender o porquê o Brasil abandonou suas ferrovias. Imagens como essas são frequentes para quem transita em boa parte das cidades brasileiras. Ferrovias sucateadas, depósitos de trens enferrujados e estações abandonadas. Esse é o cenário do que já foi o principal sistema de locomoção das pessoas no país. E para entender esse fato de nossa história, nós temos que dividir isso em algumas etapas. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu comentário. Inicialmente, nós precisamos entender como foram as construções das primeiras ferrovias no Brasil. Isso se deu ainda na época que o Brasil era império, com o imperador D. Pedro II. Quem construiu a primeira ferrovia do Brasil foi Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Visconde de Mauá e um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve. Isso diz muito a respeito de como se começou esse processo, porque ele foi de iniciativa privada. Nós temos algumas características, duas se destacam entre elas. Primeiro, que a principal função das ferrovias era o transporte de café, o escoamento do nosso principal produto de exportação e o que gerava mais recursos nacionais, o que dava mais dinheiro para o país. E a segunda foi o sistema escolhido. O sistema de construção foi o sistema de bitolas métricas. Esse sistema usa trilhos menores, mais estreitos e que geram economia porque para construir se bota menos material. Então, consequentemente, com a utilização de menos material, ela gera mais economia e você consegue construir mais ferrovias. Porém, essa observação vocês guardam aí, porque lá na frente ela vai nos ajudar a entender como o processo se deu no declínio das ferrovias aqui no Brasil. Uma nova etapa na construção das ferrovias no Brasil foi na época da República, que começou no ano de 1889 e a partir daí as ferrovias continuaram a se desenvolver e a se expandir em todos os locais do território nacional. A economia do Brasil ainda era pautada na produção de café, na produção e na exportação, porque nosso principal comprador era os Estados Unidos, principalmente Nova York. E isso ajuda a entender como se deu a ascensão e também o declínio, porque desde 1854, que foi quando começaram as primeiras ferrovias no Brasil, esse sistema construtivo veio em ascensão, veio crescendo até chegar em 1929. E nesse ano aconteceu a queda da Bolsa de Nova York, que era o principal comprador do café brasileiro. Então a indústria cafeicultora entra em crise, atingindo a economia brasileira e também as ferrovias, diminuindo a sua demanda, e as empresas que administravam esse sistema de transporte começam a se endividar e a entrar em crise. Nessa nova etapa, os automóveis continuam a evoluir e no país são instaladas fábricas. Antes só existiam montadoras, agora elas podem fabricar seus veículos no país, o que vai aumentar a demanda e a distribuição de carros para a população, diminuindo consequentemente a utilização das ferrovias. Então as empresas que administravam as linhas de ferro no país entram em colapso e o Estado se vê obrigado a fazer a estatização dessas empresas. Então, no ano de 1959, as ferrovias do Brasil são estatizadas e é criada a Rede de Ferrovia Nacional, porém existia um problema contratual nas cláusulas que permitiam essas empresas privadas de administrar as rodovias, que elas não eram obrigadas a modernizar as ferrovias e nem precisavam entregar no mesmo estado de conservação que as receberam. Então as ferrovias já federalizadas, já estatizadas, começaram a fechar alguns trechos que não haviam movimento para impulsionar a indústria automobilística. E aí lembram daquele detalhe, que era o nosso sistema construtivo por bitolas métricas? Os trens do mundo inteiro começam a ser modernizados, serem projetados para andar e circular numa velocidade mais alta e precisava de trilhos mais largos. Então o Brasil não conseguia modernizar sua frota porque o nosso sistema de trilho era estreito e não suportavam esses novos trens que eram vendidos em todo o mundo. A gente ficou ultrapassado no nosso sistema construtivo e para adaptá-lo a gente teria que fazer todo o perímetro das linhas de ferro. Então, na última etapa, os governos brasileiros começam a investir pesado na indústria automotiva.
trazendo para cá fábricas e mais fábricas e investido em estradas, rodovias. A exemplo disso, a Transamazônica, que foi uma obra faraônica investida justamente para impulsionar a indústria de carro. As ferrovias já sucateadas e boa parte delas abandonadas foram deixadas de lado, e então, por volta da década de 90, mais uma vez as ferrovias são privatizadas, é feito concessões para atrair as indústrias para administrar as ferrovias, só que dessa vez não para transporte de pessoas, mas para transportar cargas, principalmente os minérios de ferro e a soja. E hoje é um dos maiores impulsionadores da economia do país, com várias ferrovias sendo construídas e sendo inauguradas para transporte de cargas. Como é o caso da Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, a Ferrovia Pantanal, entre outras, que integram o sistema viário. Porém, não para transportar as pessoas, mas para dinamizar o tráfego de cargas no Brasil e integrar com os portos e aeroportos nacionais. E as ferrovias antigas ficaram de lado, sucateadas, enferrujadas, e as antigas estações de trem viraram prédios abandonados na maioria das cidades brasileiras. Então foram essas junções de erros que levaram ao abandono das rodovias do Brasil. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, curtir, ativar as notificações e, claro, de se inscrever no canal.